A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos aqui dando início a mais essa aula da Escola Bíblica Dominical, dando continuidade nesse trimestre, a qual nós temos por tema dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Já somos gratos a Deus por essa manhã, por a chuva que cai sobre o nosso estado, que você esteja bem, que Jesus esteja dentro do seu lar, cuidando de você, guardando, que você possa crescer no conhecimento e na graça do Senhor. E vamos estar estudando nesta aula. Pedimos a misericórdia de Deus. Vamos fazer a oração inicial para que nós possamos já dar continuidade nesse trabalho. Você pode acompanhar, tendo a sua revista em mãos, e que Deus nos dê graça e nos ilumine. Peço oração em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, pedimos graças e que o Senhor nos dê sabedoria e compreensão para que possamos aprender mais da Tua palavra, Senhor, e que o Senhor nos ajude a colocarmos em prática no nosso dia a dia, Senhor. Olha pelo Teu povo, cuida que eles se encontrem com saúde e em paz, Senhor. Que o Senhor possa estar entrando com providência, Senhor, suprindo as necessidades de cada um dos meus irmãos, da Tua igreja em geral, porque nós só temos a Ti e confiamos em Ti, Senhor. Então é o que nós oramos e nós já Te agradecemos, Senhor. No nome do Teu Santo Filho Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A lição de hoje é a lição de número 3 e tem por título Dons de Revelação. Vamos estar vendo o nosso texto áureo, ao qual nos fala: o que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação, e faça-se tudo para edificação da igreja, né? Para a edificação do corpo de Cristo. Nossa verdade prática nos diz: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Isso é uma realidade, né, notória, e precisamos do conhecimento e da sabedoria de Deus para que nós possamos não sermos enganados pela astúcia do inimigo. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 ao 10, e Atos capítulo 6, do versículo 8 ao versículo de número 10. E diz assim a palavra do Senhor: porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, a outro dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Atos capítulo 6, versículo 8 a 10 nos diz: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel capítulo 2, versículo 19 ao 22, dando continuidade à leitura bíblica, fala: então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis, estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso objetivo geral, ele diz, expor os dons
que fazem parte da categoria dos dons de revelação. E os objetivos específicos: o ponto 1 nos diz conceituar o dom da palavra da sabedoria, 2 explicar o dom da palavra da ciência e 3 refletir a respeito do dom de discernimento dos espíritos. Nosso ponto central tem por tema: os dons de revelação servem para a orientação da Igreja de Cristo. Nossa introdução: os dons são concedidos à Igreja a fim de que ela seja edificada. Nós temos aqui um quadro, de classificação. Esse quadro é um quadro ao qual grandes homens, estudiosos, teólogos, facilitaram para que nós pudéssemos estudarmos os dons. A respeito dos dons, está dividido desta maneira. A maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios 12, 8 ao 10 em 3 categorias, e são dons de revelação, dons de poder e dons de elocução. Dons de revelação: palavra de sabedoria, palavra da ciência, discernimento de espírito. É o que nós vamos estar estudando nessa lição. Os dons de poder: fé, curar e operação de milagres. E os dons de elocução são profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. O tópico 1 tem como título a palavra da sabedoria. Conceito: nós não podemos esquecer que esses dons eles são concedidos por Deus para o aconselhamento e orientação da Igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. Está no dicionário Howard. Ele diz: porque a aqui é a palavra de Deus, porque a pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria. Se encontra em 1 Coríntios 12, versículo 8, a parte A. Esta sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo refere-se a uma capacitação sobrenatural para a tomada de decisões sábias em circunstâncias extremas e difíceis. Sabedoria no grego é Sofia, e o comentário bíblico Bacon ele diz, quer dizer julgamento de Deus diante das demandas feitas pelo homem. Esta sabedoria não é o resultado da capacidade cognitiva humana, não é adquirido, por força humana, pela nossa inteligência, pelo nosso estudo, não. Essa sabedoria ela provém totalmente e exclusivamente de Deus. Essa sabedoria que Deus dá para julgar, julgamento de Deus diante das demandas feitas pelo homem, Então isso vem de Deus para o homem. O ponto 2, a Bíblia e a palavra de sabedoria. Embora os dons espirituais no Antigo Testamento não fossem plena e claramente evidenciados, alguns episódios vislumbram o quanto Deus conferia aos homens sabedoria do alto para executar tarefas ou tomar decisões. E nós temos aqui o exemplo, José do Egito e o rei Salomão. José do Egito, ele estava ali na prisão, e ali ele foi chamado ao palácio real, e diante de Faraó, seus sábios, seus adivinhos, seus conselheiros no Egito não conseguiam interpretar o sonho profético, que Deus tinha dado a Faraó. E ali ele fica sabendo de José, manda chamar José à sua presença, e Deus concede a José a interpretação dos sonhos. Além disso, Deus deu a José instrução, consultoria, planejamento econômico e contábil, para cuidar das finanças do reino e de Faraó. Faraó, vendo que não encontrava
em seu reino um homem tão sábio, ele vai colocar José como governador do Egito. Se não fosse a sabedoria do Espírito Santo de Deus, o jovem hebreu, ele não teria tamanha capacidade para interpretar os mistérios ocultos nos sonhos das vacas magras e das vacas gordas, pois era algo que estava oculto à capacidade humana, e só Deus pôde, através da sua revelação que deu ao seu servo, podia interpretar aquele sonho. Nós vemos também na Bíblia o exemplo do rei Salomão. Deus deu a Salomão sabedoria, muitíssimo entendimento, largueza de coração. 1 Reis, capítulo 4, versículo 29, nós vamos ver isso, né? 29 ao 30. Que Deus deu a Salomão sabedoria, muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os outros do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Se encontra 1 Reis 4, 29 ao 30. Nós vemos que Salomão, né, esse rei, né, ele usou a sabedoria divina para julgar o caso daquelas mulheres que lutavam pela posse do recém-nascido. Não tinha como ninguém saber quem era a mãe, e Deus dá a ele aquela maneira para resolver aquela questão. Todos que ouviram a sentença do rei, eles temeram, pois sabiam que sobre o monarca atuava uma sabedoria sobrenatural vindo diretamente de Deus. Está em 1 Reis, capítulo 3, versículo 28. Nós conhecemos o relato bíblico ao qual Salomão vai falar, já que as duas mulheres estão brigando pela criança viva, ele coloca a criança diante dele, pede a espada, e ao levantar a espada para cortar a criança no meio, uma das mulheres se impõe, grita, né, e pede misericórdia e diz: não, que dê a outra, a criança. Salomão ali, ele, através da sabedoria de Deus concedida a ele, ele vê que só uma mãe seria capaz de abrir mão do seu próprio filho para que ele permanecesse vivo. E ali todos ficam admirados com a sabedoria que Deus deu a Salomão para que ele pudesse resolver aquela questão tão difícil, a qual todos estavam aguardando que o rei resolvesse. Nós temos também aqui no Novo Testamento, podemos tomar como exemplo também o diácono e primeiro mártir cristão Estevão. E diz em Atos capítulo 6, do 9 ao 10: não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Os sábios da sinagoga não puderam resistir à sabedoria e ao espírito que Estevão falava. Essa mesma sabedoria, ela tem sido identificada na vida de irmãos humildes ao longo da história da igreja. Há casos em que pessoas de pouca instrução formal, usadas por Deus, transmitem mensagem de profundo significado e conteúdo espiritual que provocam admiração aos que o ouvem. E de quem vem essa sabedoria? Vem de Deus, para que a sua igreja venha a ser edificada. Ponto 3 tem por título uma liderança sábia, né? A palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral. Quer dizer, é de essencial, né, no exercício para o aconselhamento, né, aqueles que estão à frente, líderes que deparam com questões tão difíceis, e só a sabedoria de Deus para que possa ser resolvido. Capacita, né, sabedoria na questão da liderança, né, capacita o cristão a converter uma situação difícil, consolar o coração aflito, de maneira que o nome do Senhor seja glorificado
Não devemos confundir a manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal, pois Deus manifesta os dons em nossas vidas segundo o conselho da sua sabedoria e não da nossa. E ele também recomenda que tenhamos maturidades e cuidado no uso dos dons. Então essa sabedoria para que possa ser utilizado para o bom andamento da obra de Deus, para que possa assim aconselhar, resolver questões que vão além da nossa capacidade humana. E aí entra, né, esse maravilhoso dom, né, de sabedoria que Deus concede aos seus servos. A síntese do tópico número 1, ele diz: a sabedoria a que se refere 1 Coríntios 12:8 não é humana, adquirida mediante os livros ou nas universidades, mas sim uma capacidade sobrenatural, divina, para tomar decisões sábias em circunstâncias extremamente difíceis. Sabedoria é aquilo que nós fazemos com o conhecimento que nós adquirimos. Tem pessoas que têm tanto conhecimento, mas utilizam de formas tão erradas, de formas que trazem prejuízo para si e para o próximo, né? E nós precisamos dessa sabedoria de Deus para que nós possamos utilizar o conhecimento que nós temos. E quando falamos de igreja, essa sabedoria, esse dom vem para resolver aquelas questões que vão além da capacidade humana, mas somente a capacidade, esse dom vindo de Deus, pode solucionar várias questões que acontecem, né, no nosso dia a dia e na igreja, pois nós estamos sujeitos a isso. É um dom extremamente importante para o bom andamento e da igreja do Senhor. Tópico de número 2 tem por título a palavra da ciência. E o que é a palavra da ciência? Ele nos fala: o dom da palavra da ciência se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente, para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o segredo aos seus servos, os profetas. Está em Amós capítulo 3, versículo de número 7. Escrevendo sobre as armas de nossa milícia, o apóstolo Paulo nos diz: destruímos argumento e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativos todo pensamento para torná-los obediente a Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo de número 5. Então, Deus revelando aquilo que está em oculto aos seus servos. Ponto 2. Sua função. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Ponto de número 3, ele tem por título Exemplos Bíblicos da Palavra da Ciência. Ao profeta Eliseu foram revelados os planos de guerra do rei da Síria, quando este pensou em atacar o exército de Israel. 2 Reis capítulo 6, versículo 8 ao 12. O rei da Síria ficou intrigado. Nessa passagem nós vamos ver, né? E porque tudo que ele planejava fazer ali contra o rei de Israel não conseguia ter êxito, porque Deus, através do profeta Eliseu, revelava os planos que eram feitos no oculto do rei da Síria.
de tal maneira que o rei começou a achar que havia um traidor no meio do seu exército. E ele chegou a dizendo a um dos servos, que lhe responde: não, rei meu, é o profeta Eliseu, que faz saber ao rei de Israel as palavras que o rei fala na cama ao dormir. Está em 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 ao 12. Quer dizer, Deus, o rei da Síria planejando atacar os servos de Deus, o reino de Israel, e Deus revelando aquele intento, aquela maquinação contra o reino. Revelava a Eliseu, e Eliseu desfazia aquela armação, aquele armadilha que ia contra o seu rei, de tal maneira que o rei começou a pensar que havia um delator, como o pessoal diz, um X9 ali, mas até os próprios soldados reconheciam, né? Já tinham ouvido falar de Eliseu, e eles vão dizer: não, senhor, é um profeta que há em Israel, Eliseu, e o Deus deles revela todos os planos que o Senhor planeja no seu quarto. Esse Deus, ele é maravilhoso, ele não nos deixa cair desprevenido, às vezes porque nós estamos desatentos, não estamos ouvindo a voz do Senhor, mas Deus não, antes que qualquer coisa venha acontecer conosco, Deus sempre nos alerta. Ele dá também aqui o exemplo de Daniel. Outro exemplo foi a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor. Está em Daniel capítulo 2, versículo 2 e 3, e Daniel capítulo 17, versículo 19, ao qual foi revelado a Daniel acerca dos impérios mundiais, demonstrando quão grande é a sabedoria de Deus, revelando acontecimentos que teriam lugar na história local e futura. O rei teve os sonhos, e o rei Nabucodonosor, ele nem lembrava do que havia sonhado. E ali ele vai chamar os sábios, os sátrapas, né? Os magos, para interpretar o seu sonho. E ninguém conseguia interpretar o sonho de Nabucodonosor, porque nem o próprio rei lembrava do sonho. Por esse motivo o rei mandou matar todos os sábios da Babilônia, porque não souberam interpretar um sonho de que não tiveram sequer o relato da sua visão, porque nem o rei sabia explicar, não lembrava do que havia sonhado. Aquilo tirava-lhe a paz. E Daniel, ao ficar sabendo disso, Daniel vai chamar seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles vão entrar em oração, pedindo para que Deus ali, através de sua misericórdia, revelasse a Daniel aquele sonho, para poder livrá-los da mão de Nabucodonosor e dar a revelação ao qual estava em oculto. Daniel interpretou o sonho, mostrando ao rei com precisão os acontecimentos de sua época e dos eventos futuros. Foi um conhecimento, né, de Deus e não humano. Daniel não tinha capacidade nenhuma para conseguir, mas Deus revelou a ele o dom de revelação, uma coisa da ciência, coisas que não são percebidas na visão natural. E ali Daniel interpretou o sonho da grande estátua. Nós temos também, ele dá aqui no Novo Testamento, esse dom foi manifesto quando o apóstolo Pedro desmascarou a mentira de Ananias e Safira. O dom da palavra da ciência não é adivinhação. E Pedro não adivinhou o que eles tinham feito. Nós conhecemos o relato bíblico ao qual Ananias e Safira, aquele casal, eles pegam uma das suas terras, da sua herança, e eles vão vender e vão levar o dinheiro ao apóstolo. Mas nesse meio de tempo, ao pegar com
está com dinheiro em suas posses, eles começam a planejar e eles vão dizer, vamos dizer que vendemos por tanto e vamos ficar com essa parte para nós. E ali, quando eles vão chegar, primeiro chega Ananias, ele vai falar e Pedro o interroga, mas tu vendeste por isso? E ele diz sim. E ali Pedro vai falar, por que tu mentiste? Tu não mentiste aos homens, mas a Deus. Por isso tu, ali mesmo ele acaba caindo morto. Pedro deixa bem claro, o dinheiro não estava na sua mão, não era seu, você não poderia fazer o que você quisesse do dinheiro. Então por que tu colocou em teu coração mentir contra o Espírito Santo? A consequência ali foi a mentira. Deus diz, era teu, tu poderia ter chegado, ó Pedro, né? Eu vou dar só essa parte. Então eles mentiram ali, Pedro. O Espírito Santo viu o intento em seu coração, né? Com certeza foi um intento malvado aos olhos de Deus. E ali eles vão perder sua vida. O dom da palavra da ciência não é uma adivinhação, mas o conhecimento concedido sobrenaturalmente da parte de Deus. Então, ali caiu temor e tremor sobre a igreja para que eles vivessem uma vida reta e íntegra e tivessem a consciência de quem eles estavam servindo naquela ocasião. Ananias e Safira morreram pela sua falta de sua malignidade, seu intento, né? Porque Deus conhece o coração do homem. E ali foi um exemplo para toda a igreja. E Pedro só conseguiu revelar através da palavra da ciência, ao qual Deus, o Espírito Santo, revelou a ele. A sentença do tópico 2 diz: o dom da palavra da ciência não é para servir a propósitos triviais. Manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja. Aquele momento, né, o último exemplo que nós demos agora de Ananias e Safira, né, para preservar que a igreja se afastasse do pecado, vivesse uma vida íntegra, agora que eles estavam servindo a Deus, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. O tópico de número 3 nos diz discernimento dos espíritos. O dom de discernir os espíritos. E ele nos fala, é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir, ou mesmo que distinguir, né, a origem e a natureza das manifestações espirituais. Dom de discernir os espíritos envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos, cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e do espírito maligno. Stanley Orton, né, que falou isso, dando essa orientação para nós. Discernir é julgar corretamente as profecias e distinguir se uma mensagem provém do Espírito Santo ou não. É um dom ao qual preserva a igreja para que ela não venha a ser enganada por astúcias malignas. Subtópico 2, as fontes das manifestações espirituais. Ele vai aqui nos mostrar que há 3 fontes dessas manifestações, dessas profecias, né? Podemos destacar 3 origens das manifestações espirituais. Primeiro, Deus. Pode ser uma manifestação de Deus, né? Pode ser do homem ou do diabo. Uma profecia, por exemplo, pode ser fruto da origem divina ou da mente humana ou de origem maligna, né? Deus, o homem ou o diabo. E como saber? Aqui o dom de discernir os espíritos tem um papel essencial de preservar a saúde espiritual da igreja. Nós temos observado o crescimento das profecias ou profetadas, né, emitidas. Nós vemos agora há pouco tempo uma profecia na internet, ao qual muitos ficaram apavorados
dizendo que viria o cavaleiro da morte. E então as pessoas que não têm conhecimento bíblico, muitos ficaram aterrorizados. Isso é uma profecia maligna, né? Para trazer desespero, e aqueles que não conhecem a palavra de Deus, eles vão estar sujeitos a isso. Seja pela internet, né? Essas profecias têm sido, infelizmente, lançadas ou nas congregações, ou por áudio de aplicativos de mensagem. Nós vemos hoje em dia, é comum você receber um áudio no WhatsApp, né, um vídeo, né, de profecias. Então nós precisamos ter muita atenção, como nós devemos distinguir se é de Deus ou se é da emoção humana ou do diabo. É isso que nós vamos estar vendo na continuidade desse tópico, né? Pode ser de Deus? Pode. E nós, como é que nós vamos distinguir? Toda profecia que é de Deus, ela vai se cumprir, e ela tem como o referendo aquele que é a medida, aquilo que dá credibilidade é a palavra de Deus. Nenhuma profecia ela vai contra as escrituras. Nós ouvimos muitas vezes alguns exemplos de profecias. Esse que te digo, esse de casamentos, de várias coisas, e Deus não desfaz um casamento para fazer outro, não. Essas profecias com certeza não são de Deus, né? Se a profecia ela vai contra as escrituras, deve ser rejeitada. Ponto de número 3: discernindo as manifestações espirituais. Os espíritos devem ser provados. Está em 1 João capítulo 4, versículo 1. Toda palavra que ouvimos deve passar pelo crivo da Sagrada Escritura, pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Jesus ensinou-nos que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem, isto é, pelo caráter. Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 20. O dom de discernir os espíritos, a sua função é avaliar as expressões verbais proféticas. É a habilidade de discernir entre influências humanas, divinas e demoníacas em uma suposta profecia. Se for de Deus, vai se cumprir e está de acordo com a palavra de Deus, com as escrituras sagradas. Quando ele fala que pode ser humana, pode ser o próprio homem querendo enganar, ou um momento de emoção, a pessoa acaba se deixando levar e acaba falando aquilo que Deus não falou. E também o inimigo, a qual quer enganar, quer tirar-nos da vontade e do objetivo de Deus, introduzir engano e desunião, tentando derrubar os irmãos, os crentes, né? Então, precisamos, como fala aqui, precisamos provar os espíritos. E de que maneira que nós poderemos nos preservar? Através do conhecimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a vontade de Deus. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Está em 1 João capítulo 4, versículo 1. Então, as profecias precisam passar pela avaliação das Sagradas Escrituras. E como é que nós vamos avaliar? Como é que nós vamos poder comparar se nós não buscamos conhecermos a vontade de Deus através da Escritura? E é isso que nós estamos fazendo nessas lições, né? Aprendendo mais da palavra de Deus. E com certeza o conhecimento, a sabedoria que vem de Deus vai nos preservar desse engano, tal qual desde o princípio o inimigo usa dessa artimanha, né?
Nós vemos Adão e Eva, e o inimigo vai dizer, mas foi assim mesmo que o Senhor disse. Então ele tenta introduzir engano. Então a palavra de Deus é aquilo que nos preserva. Tenhamos cuidado com as emoções humanas. E se você tem esse dom, fale só até onde o Senhor mandar. Não deixe que a emoção, o momento, a vaidade, a nossa carne, né? Que nós somos humanos, venha querer sobressair sobre a vontade de Deus em nossas vidas. A síntese do tópico de número 3, ele diz: o dom de discernimento dos espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Estamos chegando aqui ao final dessa lição. Vamos ver a conclusão. E ele diz: a Igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso. Os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascaradas pelo dom do discernimento dos espíritos. E o 3, que Deus conceda à sua igreja dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do inimigo. A palavra de Deus nos orienta, né, que quando não há profecia, o homem se corrompe, né? Nós temos vários exemplos na palavra de Deus onde muitos quiseram introduzir. O apóstolo Paulo, quando estava pregando diante daquele espírito maligno sobre aquela menina, e falando: eis aí um homem de Deus. Verdadeiramente ele era um homem de Deus, mas nós vemos que às vezes o próprio inimigo ele tem a sua astúcia para elogiando Paulo ali. E como Paulo poderia repreender se não fosse através desse dom de discernimento de espírito? Porque aquela jovem estava elogiando a ele, falando bem deles, confirmando que eles eram homens de Deus. E o apóstolo Paulo, através do dom de discernimento do espírito, ele vai dizer, vai repreender aquela jovem, aquele espírito maligno vai sair daquela jovem, né? Só mesmo através desse dom ele teria capacidade. Porque nós, imagine alguém lhe elogiando, falando que você está, que bom, realmente você é um homem de Deus, vejam, e de repente só Deus mesmo para mostrar que aquilo ali é uma astúcia do inimigo para te derrubar. E Paulo ali, ele tem esse dom manifesto, e Deus, através de Deus, ele consegue discernir aquela astúcia do inimigo sobre sua vida. E ele repreende o espírito maligno que estava sobre aquela jovem. Então é um dom que preserva a igreja do engano. Dom de discernimento de espíritos, né? Dom de ciência, que nos mostra aquilo que está em oculto, aquilo que só Deus sabe. E o dom da sabedoria, que são questões que vão além da nossa capacidade humana de resolução. Deus, ele vai, através do seu Espírito Santo, nos capacitar de tudo isso para edificação da igreja do Senhor, para a preservação dos servos do Senhor. Para refletir, vamos aqui às perguntas, né? Você tem a revista, não deixe de responder, releia a lição, porque aqui é apenas uma aula rápida, não temos tempo de nos aprofundar mais ainda, até porque o tempo é resumido, é uma aula online, não estamos no momento podendo estar na escola dominical na igreja, onde nós podemos perguntar, podemos ter uma aula mais dinâmica. Mas você tem a revista, leia a revista com atenção, procure subsídios, responda o questionário para você, que você vai crescer. Você está mostrando a Deus que você tem o prazer de aprender, de
crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então, ele diz aqui, de acordo com a lição, defina sabedoria. E ele diz, sabedoria é discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas, né? Provém de Deus. 2. Pergunta de número 2 aqui do nosso questionário. Ele pergunta, cite 2 exemplos de sabedoria vinda de Deus no Antigo Testamento. Se você tiver prestado atenção na lição, você tem a revista em mãos, você viu que, né, nós tivemos 2 exemplos do Antigo Testamento. Vamos ver aqui quais são. José do Egito e o rei Salomão. Questões difíceis, né? Interpretação do sonho de Faraó, qual ninguém tinha, mostrando períodos de seca e o período de bonança, a qual só Deus podia revelar, e ainda deu sabedoria, né, para que José pudesse administrar ali o reino, para que o reino não padecesse devido à seca. E o rei Salomão, que a palavra de Deus, que nunca houve rei ao qual ele, sábio até os dias de hoje, uma sabedoria provém de Deus. E o que nos chama a atenção em Salomão é que quando ele vai, Deus diz, pede o que tu quiseres. E ele vai dizer, Senhor, me dá, Senhor, sabedoria, para que eu possa entrar e sair no meio do teu povo, para que eu possa cuidar do teu povo. Salomão, a preocupação dele era, Davi tinha acabado de morrer e agora ele sabia a responsabilidade sobre o reino, e ele queria ser um grande rei para cuidar do povo. E Deus vai dizer, olha, como tu não me pediste longos dias de vida e nem me pediste riquezas, eu vou te dar sabedoria que tu me pediste, vou te dar riqueza e sabedoria, riqueza, e vou te dar dias. Teus dias serão longânimos. E no reino de Salomão foi um reino de paz. Não houve, foi um reinado, ao contrário de Davi, que teve várias batalhas. Salomão reinou em períodos de paz. Então, provém de Deus, que Deus nos conceda sabedoria, nos conceda, assim como ele concedeu a longevidade de dias, nos prospere, para que nós possamos suprir as necessidades do nosso lar e ajudar na igreja, e nos dê sabedoria, para que nós venhamos a se afastarmos das astúcias ciladas do inimigo, para resolver questões que vão além do nosso compreensão, do nosso entendimento, e para que nós melhor possamos servi-lo. 3. O que é o dom da palavra da ciência? O que é o dom da palavra da ciência? Vamos ver aqui. Este dom se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações dos mistérios de Deus. É aquilo que está oculto, aquilo que ainda que nós venhamos a buscar conhecimento nos livros, nas faculdades, nós não teremos, porque é algo que só a revelação de Deus, dos seus mistérios, nós vamos ter conhecimento. 4. Qual é a função do dom da palavra da ciência? Preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. E o 5º, segundo a lição, defina o dom de discernimento do Espírito. Nós vimos que é um dom ao qual a igreja precisa. A igreja precisa para não ser enganada. Nós vemos que pode ser, vamos dar uma olhada aqui,
é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. E quais são as origens que nós vimos? Nós vimos que pode ser de Deus, humana ou maligna. E só através deste dom é que nós poderemos discernir se vem de Deus, se é algo da natureza humana ou se é um espírito maligno tentando nos enganar. Concluímos essa lição, já somos gratos. Não deixe de estudar as lições, não deixe de orar no seu lar, não deixe de tirar um tempo para você ler a palavra de Deus. O tempo é difícil, o momento é difícil. Passamos por dias dificultosos, mas o Senhor, Ele está conosco. Você não pode ir para a igreja no momento, mas nós não deixamos de servir a Deus. Continuamos em sua presença. Aqueles que infelizmente estão esfriando, estão se afastando cada vez mais, é porque eles nunca tiveram uma vida de comunhão. Estavam dependentes dos outros. São aqueles que infelizmente só abrem a Bíblia quando o pastor faz a leitura na igreja, só ora quando está na igreja, ou pede para que, irmão, ora por mim. Nós precisamos ter a nossa vida de comunhão com Deus, para que possamos manter-nos saudáveis na nossa vida espiritual, confiantes, e não seremos abalados, porque o Senhor está conosco. Peço a oração em nome de Jesus, concluindo essa lição. Senhor nosso Deus, eu quero te apresentar a tua igreja, Senhor. Te pedimos a tua proteção, guarda-nos, Senhor, repreende essa enfermidade, Senhor. Te peço também que em dias difíceis de crise, que o Senhor possa suprir as necessidades dos teus servos, Senhor. Que o Senhor possa manter, Senhor. Garante, Senhor, segura, Senhor, o emprego dos teus filhos e abre portas, porque mesmo na crise o Senhor é Deus poderoso para abrir portas, Senhor, dando dignidade para que os seus filhos possam manter, Senhor, o sustento dos seus lares e com alegria também contribuir na tua casa, Senhor. Continua, Senhor, com a nossa liderança, Senhor, com o nosso pastor, dá, Senhor, um direcionamento a ele, abençoa cada liderança, que eles possam assim estarem nesses momentos buscando a sua comunhão diária, buscando crescer no conhecimento, na graça, e que eles possam te servir cada vez melhor. Derrama os teus dons sobre a tua igreja, porque os teus dons é para a edificação dela, Senhor. Nos guarda e nos livra. Abençoa cada um, Senhor, poderosamente. É o que nós oramos. Nós te agradecemos pelo ar que nós respiramos, pelas chuvas que caem no nosso estado, Senhor, porque a tua palavra nos diz, Senhor, que a chuva é o símbolo das bênçãos, das tuas bênçãos sobre a terra. E nós cremos com fé que as coisas irão melhorar, que esse tempo irá passar e nós estaremos novamente reunidos, te louvando e engrandecendo o teu santo nome na tua casa. E enquanto isso estaremos engrandecendo, louvando e nos edificando aonde nós estivermos, Senhor, mantendo firmes a nossa fé. É o que eu te peço. Sustenta os teus filhos para a glória do teu santo nome. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.